Olá a todos! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Quero agradecer a todos os amigos que compartilharam, curtiram, nos apoiaram através de palavras de incentivo. Isso nos leva a querer sempre estar melhorando para você. E espero poder corresponder à altura todo esse carinho. E obrigado por abraçarem nosso projeto de ensino-aprendizagem, dessa matéria tão discutida, que desperta amores e ódio, que é a nossa história. Na nossa primeira aula, falamos sobre o que é história. E se você não assistiu, não precisa se preocupar. Aqui você pode matar a aula sem o peso na consciência. Basta clicar no izinho que está aparecendo aqui em cima na sua tela e assista e volte para a nossa segunda aula. Não perca nenhum conteúdo. Meus amigos, fala a verdade, agora ficou muito mais fácil aprender história. É ou não é? Sem mais conversas, vamos para a nossa segunda aula. Vamos falar de tempo. Natural, cronológico e histórico. Para iniciarmos, vamos falar de um tempo que assusta algumas pessoas, mas é inevitável para qualquer ser humano. Estamos falando do tempo da natureza. Este tempo passa sem que precise da vontade do ser humano. E é percebido pelo envelhecimento das pessoas. É fácil entendê-lo, pois ele está ligado ao próprio ser. Todos nós vamos envelhecer ou já envelhecemos. Vamos agora ao tempo cronológico. Derivado da palavra cronos, uma das principais divindades gregas da primeira geração de titãs, filho de Urano, céu, e de Gaia, terra, esta divindade era ligada ao tempo, daí a palavra cronologia. Diferente do tempo da natureza, o tempo cronológico ele é um elemento cultural e foi o próprio ser humano que o criou, e também as diversas formas de medição desse tempo. Temos entre elas meses, dias, anos, horas, minutos, segundos. E também criou as diversas formas para que isso acontecesse. Temos, por exemplo, como instrumento de medição do tempo, a ampulheta, ou o relógio solar, ou até mesmo o calendário, que é muito utilizado nos dias de hoje. E será assunto da nossa próxima aula. E existe também o tempo que corresponde às experiências coletivas dos seres humanos e da humanidade. O tempo histórico. Em história temos 3 tipos de tempo: de curta, média e longa duração. Vamos a eles. Um fato breve, com data e local determinado, como por exemplo, uma eleição presidencial, uma partida de futebol, ou até mesmo o momento de lançamento de um livro como este, da Suzana Oliveira e da Gabi Rose. São fatos que chegam de imediato ao conhecimento das pessoas. A estes fatos damos o nome de curta duração. Já os acontecimentos de média duração vão depender de um tempo cronológico que envolve alguns anos e são chamados de conjunturais, pois flutuam no interior de uma estrutura já existente. São eventos como a Revolução Francesa, 1789 a 1799, ou a Revolução Russa, que aconteceu entre 1917 a 1923, e mexeram em um aspecto político dentro de uma estrutura absolutista. Ou podemos pegar também o exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A primeira acontecendo em 1914 e indo até 1918. A segunda entre 1939 e indo até 1945. E
interveio em aspectos territoriais, econômicos, políticos, sociais, entre outros. Vamos agora ao tempo de longa duração. Estes são chamados estruturais, pois para compreendê-los, precisamos inseri-los em uma longa duração. São fenômenos como o cristianismo, o capitalismo, que acontecem em um tempo cronológico maior de décadas, séculos e até mesmo milênios. E para serem formados, precisam ser compreendidos de uma forma muito mais complexa. Mesmo tempo cronológico e diferentes tempos históricos. As mudanças não ocorrem de um mesmo jeito nem de um mesmo ritmo em todo lugar. Isso porque cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Nem todos os habitantes de um local vivem no mesmo tempo e nem no mesmo ritmo. Por exemplo, no Brasil, os habitantes das grandes cidades, eles vivem de um jeito e de um ritmo muito parecido. Se levantam num determinado horário, trabalham em determinado horário. Porém, em algumas comunidades indígenas, ou até mesmo em algumas regiões ainda afastadas no interior, os povos são guiados ainda pelo tempo da natureza. Como, por exemplo, acordam com o sol nascendo e descansam quando o sol se põe. Nas grandes cidades, muitas das vezes, quando o sol se põe, ainda estamos em ritmos de trabalho, ainda estamos com a agitação daquele meio. Por exemplo, os indígenas ainda seguem calendários voltados para a natureza e os acontecimentos da natureza, como, por exemplo, as cheias de rios, as épocas de colheitas. Suas festas são voltadas, por exemplo, para a colheita do milho, para a colheita do arroz. Nos guiamos de forma diferente no tempo, apesar de vivermos em um mesmo país, em um mesmo lugar. Vamos conhecer agora o que são linhas do tempo. Em ciências naturais, as linhas do tempo vão ser utilizadas em temas como geologia, astronomia, biologia. Vamos pegar, por exemplo, a cronologia da gripe A H1N1 de 2009. Ou melhor, vamos mais próximo. Vamos pegar a cronologia da Covid-19. Vemos o quanto é importante analisarmos desde os primeiros casos até a sua ida para a Europa, América e África, até o seu esperado fim. As ciências naturais vão utilizar esses dados para tomar rumos e evitar novas catástrofes. A gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1920, nos deixou grandes lições, mas que foram simplesmente ignoradas. Muitas das vezes, fechamos os olhos para o passado. Como eu digo, um povo que não conhece a sua própria história está condenada a repeti-la. Infelizmente, não damos valor ao passado. E não percebemos o quanto podemos melhorar e corrigir todos os seus erros, pegando os erros do passado, analisando no presente, para que possamos fazer um futuro melhor. E em história, como vemos essa linha do tempo? Elas são particularmente úteis para estudar a própria história, pois dão ideia de mudanças que ocorreram em determinado período. Sejam as guerras,
ou movimentos sociais. São sempre mostrados em linhas do tempo. E terão grandes valores, principalmente para a biografia. Por exemplo, a cronologia da Guerra Fria. Vamos relacionar seu início em 1947 com a doutrina Truman, suas causas, conflitos, acontecimentos, até o seu fim em 1991, com a dissolução da União Soviética. Por último, e não menos importante, temos a linha do tempo na educação. Esta vai servir para compreender os eventos e ajudar investigadores e estudantes a estabelecer relações entre determinados assuntos. Ela vai indicar o período entre dois eventos, como por exemplo, a Idade Moderna. Ela tem início em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e encerra em 1789, com o início da Revolução Francesa. Ou seja, todo esse período entre 1453 e 1789, todos os eventos que ali compreendem vão estar relacionados na Idade Moderna. Meus caros, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E novamente, muito obrigado a todos que demonstraram um carinho especial por este trabalho. Isso nos dá mais vontade de seguir em frente. E continue divulgando. Vamos espalhar conhecimento. É inteiramente de graça e só nos faz bem. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, nos ajude a melhorar e crescer o canal. E quem sabe até ampliar nossos projetos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer aqui no canal. E também nos siga pelo Facebook, Instagram e Twitter. Para isso, basta você entrar na página do nosso canal e clicar nos ícones. E lá você vai encontrar também o ícone que levará você direto para o nosso site, onde você terá acesso a todo o conteúdo aqui do canal, além do nosso material escrito, e vai poder se exercitar brincando conosco no nosso Quiz da História. É fácil e divertido estudar assim, e tem um especialmente preparado para esta aula. E se você quiser, pode também acompanhar todo o nosso conteúdo através do seu smartphone. É só clicar no aplicativo da Google Play e baixar. É totalmente de graça. E se você tiver algum comentário, crítica, sugestão ou dúvida, pode fazer aqui pelo canal e nos ajude a sempre estar melhorando. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima!